Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides, Advogados Associados. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós temos falado sobre esse tema durante alguns dias, que é sobre leilão de imóveis. E hoje nós vamos falar sobre as pegadinhas, sobre aquilo que não te contam, algumas coisas que estão ocultas em relação ao leilão de imóveis e que muitas pessoas elas não se atentam a isso e acabam, ao invés de ter um benefício, acabam tendo um prejuízo. Fica aqui com a gente depois da vinheta que a gente vai falar tudo sobre isso. Fala, doutor, mais uma vez. Mais uma vez, vamos Seja lá. bem-vindo. Vamos lá, doutor Rodrigo Mulan, especialista em leilão de imóveis. E hoje, tô até vendo aqui o meu microfone, e hoje a gente vai falar sobre as pegadinhas, sobre algumas coisas que estão ocultas em relação ao leilão de imóveis. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero pedir para você que está aqui nos assistindo que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo para ajudar a propagar mais essa informação, para que mais pessoas saibam sobre isso. Porque tem muita gente que acha que é só chegar lá, não, viu o edital, né? Olhou ali, não. Arrematar o imóvel e pronto. Viu que o lance tá um valor bem abaixo e acha que é só arrematar e pronto. Mas não, tem algumas pegadinhas, tem algumas questões que não ficam muito claras, né? E que muitas vezes, principalmente quem é marinheiro de primeira viagem, não sabe. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, a palavra é tua, doutor. Vamos lá, então. Muitas vezes as pessoas, quando vão arrematar um imóvel, como você já disse, elas pensam que é somente o valor do arremate. E vem aquele imóvel com uma boa oferta. Vem aquele imóvel, um apartamento na Zona Sul, eu vou conseguir arrematar, o preço de arremate está aqui 200 mil. Óbvio, se ninguém der um lance maior que o seu, sim, ele vai ser seu. Só que tem pequenos detalhes aí que a pessoa que vai arrematar, ela tem que contar, né? O que seriam, na verdade? Primeiro de tudo, quando o arremate é feito, né, um dos primeiros gastos que o arrematante vai ser com o leiloeiro, ou seja, 5% sim, do valor do arremate tem que ser pago ao leiloeiro. Então, se você arrematar um imóvel, 5% daquele valor você sim, vai ter que já, olha, arrematei aqui por 1 milhão. Por 1 milhão, que seja 5% desse valor você vai ter que pagar o leiloeiro. 50 mil reais. 50 mil reais no caso. Aí, perfeito. Outra questão que acontece muito que as pessoas não se atentam é, uma vez que você arremata, você se torna proprietário. Porque sim, é uma forma de aquisição originária. Se você vai se tornar o proprietário, você tem que pagar o imposto de transferência para que esse imóvel seja registrado no seu nome. O ITBI. Exato. E, o imposto de transferência, mas qual o valor? É sobre o valor do arremate? Não. É sobre uma base de cálculo que a prefeitura define. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode, às vezes, arrematar um imóvel por 200 mil, só que a prefeitura entende que esse imóvel vale 600 mil. Então, você vai pagar imposto não sobre os 200 que você arrematou, mas sim sobre os 600 que a prefeitura acredita. Né? Cabe frisar aqui, tem pessoas que pesquisam em outros canais, outros locais, muitas vezes você tem essa variação da prefeitura num valor muito alto. E você pode aí... Variação de percentual do ITBI. Exato. E você pode aí, se essa variação for muito alta, entrar com um processo administrativo para reduzir esse valor. Nem sempre isso é possível. É raro você conseguir alterar a base de cálculo da prefeitura. Então, sim, não conte com isso. Conte, na verdade, que você vai ter que arcar com o ITBI do imóvel na base que a prefeitura lhe passar. Sim. Então, isso aí é outro gasto que as pessoas muitas vezes não contemplam. Sim. Né? Tem uma coisa interessante que você falou, e eu quero chamar a atenção aqui de quem está assistindo a gente nesse vídeo. Vou até passar um card aqui em cima, que tem 5 dicas para quem está procurando imóvel de leilão. Não, são coisas diferentes das quais a gente está falando aqui hoje, mas elas são muito importantes também, tá? E aí, dando sequência, doutor? Bom, e aí a gente vai para o terceiro ponto, que seria o quê? As custas do RGI.
você já pagou o ITBI, você já levantou as certidões, isso aí também vai ser vão ser custas, né? Você vai ter gastos aí com as certidões. Normalmente o jogo de certidões custa em torno dos R$ 1.200. Aqui no Rio, né? A gente está falando aqui no Rio. Aqui no Rio de Janeiro, 900, R$ 1.200. E aí você já fez todo esse trâmite, pagou o ITBI, levantou as certidões, você vai registrar no cartório. Aí é mais um valor que você vai gastar. E como funciona esse valor? Bom, estou falando aqui a experiência do cartório do Rio, né? Quando você vai levar um imóvel a registro, no cartório de registro de imóveis aqui do Rio, eles têm faixas de preço. Ou seja, eles vão perguntar qual o valor do imóvel, né? E aí o valor do imóvel, qual é a base? É o valor venal, geralmente. Sim. Né? Ou o valor de mercado. Ah, mas eu arrematei ele por 200, mas o valor venal dele pode ser maior que esse. Sim. Então vamos ter em mente que você vai ter um imóvel, arrematou por 200, mas o valor venal dele é 500. Você vai ter que pagar no RGI em torno de R$ 5.000, 4.000 e pouco a R$ 5.500. Se for um imóvel, por exemplo, como a gente teve agora, um de 600 mil, né, o imposto dele foi em torno de 7.200. Sim. Então, ou seja, você tem que estar preparado aí para essa fazer essa conta, né? Fazer o pagamento dessas despesas, né? Não tem como dar o valor com exatidão, mas existe uma margem média. Como eu dei o exemplo aqui, um imóvel de 600 mil, você vai pagar no RGI uns 7.200 para registrar, por exemplo. Sim, é porque quem não está habituado nesse ramo, né? Quem está entrando agora, por exemplo, está começando a investir agora em imóveis de leilão, tem que fazer essa conta. Quem pretende iniciar tem que fazer essa conta, né? E não é só isso. Além do ITBI, a gente falou de várias coisas aqui já. Falamos das custas de leiloeiro. Sim. Falamos do ITBI. Do ITBI. Falamos das custas de cartório. Das custas de cartório de registro de imóveis, as custas de RGI. Mas e se o imóvel estiver ocupado? Exato. O que é que acontece? Você pode já ter registrado o imóvel, você pode ter, por exemplo, um imóvel de leilão. É muito comum nos imóveis da Caixa Econômica, por exemplo. Esses imóveis, eles eram antes de mutuários que não conseguiram pagar o seu financiamento e perdem o seu imóvel. Mas muitos deles, ao invés de deixarem o imóvel, eles continuam ali ocupando, esperando que alguém os retire. E a Caixa Econômica raramente o faz. Aliás, na verdade, praticamente nunca. Fica essa obrigação aí para o arrematante. Sim. Né? E o arrematante... Ou às vezes faz a venda direta, né? E aí faz a venda direta. O comprador tem que... O comprador, ele fica responsável pela retirada. Como é feita essa retirada? Por meio de uma ação de despejo e emissão de posse. Certo? E essa ação, a pessoa que move, né, o novo proprietário, o arrematante ou o comprador, ele tem que arcar com os custos. Que custos são esses? São as despesas judiciais, que são pagas à justiça. As custas judiciais, elas vão gerar em torno de 1.500 a uns 2.300, dependendo aí de como tiverem as taxas judiciárias na época. Isso é uma mera estimativa. Né? O ideal é que seja feito caso a caso, né? O ideal é que seja analisado caso a caso, emitidas as custas antes de entrar com a ação, mas você já vai ter, para retirar essa pessoa do imóvel, essas custas com o judiciário. Ah, Rodrigo, mas eu posso pedir gratuidade de justiça? Olha, pode. Mas, tendo em vista que você arrematou, acabou de comprar um imóvel, é difícil o juiz entender que você seja suficiente. Então é bom você estar preparado para essas custas, que numa melhor das hipóteses podem ser parceladas em 2 a 8 vezes. Né? Não é comum que o juiz parcele mais vezes que isso. Sim. E fora esse valor, você ainda tem os honorários do seu advogado. Né? Que vai ser cobrado, vai ser avaliado aí de acordo com a dificuldade. E que dificuldade é essa? A localidade onde se encontra o imóvel, quantos ocupantes
existem no imóvel, se os ocupantes são idosos, portadores de necessidades especiais, crianças, o valor do imóvel, enfim, o advogado ele vai avaliar e vai lhe passar um orçamento prévio. Sim, é até interessante a gente estar falando sobre isso, porque a gente tem 2 vídeos, vou até deixar eles passando aqui no card também, que é imóvel de leilão ocupado, quando e como agir, e tem se eu não me engano, acho que a gente fez recentemente, 5 dicas para desocupar imóvel de leilão. Eu vou deixar passando aqui em cima, tá? E por último, né, a gente tem mais um, né, a gente falou, até agora foram 4. São 5 pegadinhas, 5 coisas que estão ocultas, né, que muitas vezes as pessoas não se atentam, que também acaba sendo uma despesa em relação ao imóvel. E a quinta aqui é muito importante também, a gente falou de honorários de advogado, falamos de custas judiciais, falamos de TBI, falamos de custas de RGI, leiloeiro, custas de leiloeiro, né? Honorários para o leiloeiro, mas tem a última, que também é algo que poucas pessoas que vão arrematar um imóvel se atentam. Que doutor, vou deixar para o doutor Rodrigo falar. Essa aí é um item, né, que causa até uma certa discordância aí, que seria o quê? O real estado do imóvel, ou seja, que você possa visitar, avaliar esse imóvel, como ele se encontra realmente. E por que eu digo aí que a gente tem uma cisânia aí? Quando a gente fala de imóveis que são compras diretas, são da Caixa Econômica, você não consegue verificar esses imóveis, porque muitas vezes eles estão ocupados por terceiros, como a gente já falou. Então, assim, quando você adquire um imóvel, você está adquirindo ele no estado que se encontra. Sim. Então, já esteja preparado para reformar esse imóvel, caso seja necessário, né? Ou fazer reparos emergenciais. Rodrigo, é muito comum que a gente pegue imóveis em péssimo estado? Sim. Principalmente em casos que o leilão ocorre por dívida de condomínio. Porque normalmente nesses casos, os imóveis que vão a leilão por uma dívida de condomínio muito alta são imóveis em que o seu dono faleceu ou abandonou e o imóvel está lá, como o nome já diz, totalmente abandonado e se deteriorando. E quando esse arrematante o assume, vai ter que fazer aí nesse imóvel uma série de reparos. E a gente sabe que obra é uma coisa que não é barata, é aquilo, quanto mais você mexe, você mais vai encontrando detalhes para consertar no imóvel. Então essa aí para mais uma pegadinha. Quem puder visitar, principalmente no caso aí do imóvel, né, que está sendo levado a leilão por dívida de condomínio, nesses casos muitas vezes é possível sim visitá-lo. Ou então pelo menos atentar ao edital para ver se o oficial de justiça colocou fotos, ou descreveu o imóvel em bom estado, ou descreveu o imóvel com infiltrações, enfim, para que você possa estar o mais ciente possível do real estado desse bem que você pretende adquirir. E, bom, é isso basicamente. Acho que a gente esgotou aqui, a gente falou 5 coisas que não chegam a ser verdades ocultas, mas não ficam expressas no edital. E para quem está se aventurando nesse mundo agora dos leilões, e realmente é uma área que tem sido muito rentável, mas você precisa estar atento a essas pegadinhas que existem, ver se o imóvel realmente ele é aquilo que as fotos do edital... Está sendo passado, vendido no edital. Vendido no edital, porque muitas vezes, ou no site do leiloeiro, porque muitas vezes o que é bom para ser verdade, bom demais para ser verdade, realmente é. Então é bom ficar atento nisso. Doutor, muito obrigado mais uma vez, quero te agradecer. E você que ainda não nos segue no Instagram, nos siga no Instagram, advocacia_inteligente. E lá você vai encontrar tudo que a gente fala aqui no escritório, novas matérias do nosso blog e muitas novidades que a gente fala por aqui. Quero te agradecer pela sua audiência e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.